Quando a gente está resolvendo uma integral e aparece a integral de uma função exponencial vezes uma seno ou um cosseno, a gente vai precisar aplicar a integração por partes e a gente vai precisar aplicar ela duas vezes. E para concluir a resposta da integral, a gente vai precisar também fazer um macetezinho lá no final. Nesse vídeo, a gente vai resolver um exercício que fala sobre isso e vou te mostrar todos os passos que a gente precisa fazer para resolver uma integral desse tipo, que é uma exponencial vezes um seno ou um cosseno. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 13 do livro de Calculada Dívida Miriam, seção 6.6. Esse exercício pede para a gente aplicar a integração por partes para a gente poder resolver essa integral. Então, falou integração por partes, tem que vir em mente a fórmula da integral por partes. A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. E aí a gente vai olhar para essas nossas funções, que aqui é exponencial e seno, e vai escolher de forma adequada quem vai ser a nossa função u, quem vai ser a nossa função dv. Para fazer uma escolha mais conveniente, mais adequada, a gente pode usar esse macete do Liat. Aqui a gente tem uma função, esse L, né, representa a função logaritma, o I são as funções inversas trigonométricas, o A são as funções algébricas que englobam ali os polinômios, T as funções trigonométricas e E a função exponencial. Então, no nosso exemplo, a gente tem uma função exponencial vezes uma função trigonométrica. Então, a gente está nessas duas categorias aqui. E para a gente escolher a u e a dv de forma adequada, a gente vai sempre escolher a função que está mais acima como sendo a função u e a função que está mais abaixo como sendo dv. Então, no nosso caso, a u vai ser a função seno de b de x e a dv, então, vai ser a função e elevado a vezes x. Aqui um detalhe importante que a gente tem na nossa função, aqui na nossa integral, essas constantes a e b. Então, a gente vai ter, depois que resolver isso aqui, uma fórmula para integrar qualquer função que vai ser uma multiplicação de uma exponencial elevado a uma constante vezes x vezes um seno de uma constante vezes x. Não importa quem sejam essas constantes, pode ser 2, pode ser 3, pode ser menos 5, pode ser até números fracionários, como meio. Lá no final do vídeo eu vou fazer um exemplo onde a gente vai usar essa fórmula dessa integral, né? Só que aqui usando constantes específicas, constantes reais. Mas a gente vai ter uma fórmula geral. Para qualquer a e b que eu colocar aqui, sempre vai valer essa integral que a gente vai calcular. Agora que a gente encontrou esse u e a dv, a gente vai fazer aquele processo. A gente precisa colocar aqui na fórmula o du. Então, para encontrar o du, eu vou precisar derivar a função u. E para a gente encontrar a v, que eu também preciso colocar aqui na fórmula, eu vou integrar a dv. Para derivar uma função que é seno composto com esse b de x, eu vou precisar usar a regra da cadeia. Então, a gente vai derivar o seno, a derivada do seno é cosseno de b de x, e só que vai aparecer multiplicado pela constante b, né, que é o u' que aparece lá da fórmula da regra da cadeia. Aqui eu escrevo du sobre dx, a derivada de 1 em relação a x, só que eu já passei esse dx aqui para o outro lado para a gente ter o du isolado para ficar mais fácil de substituir lá na fórmula. E para encontrar a v, a gente vai ter que integrar essa dv. Só que integrar e elevado a x, como a gente tem uma composição de duas funções, a gente vai ter que aplicar o método da substituição. Mas tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo também, que eu mostro que a integral dessa função exponencial e elevado a x é o próprio e elevado a x dividido pela constante a. Então, a gente só acrescenta esse a aqui. Se você ficou interessado em como a gente mostra que vale isso, é só ver esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo também. Agora que a gente tem todas as informações que a gente precisa, a gente vai aplicar a fórmula da integração por partes. Então, a gente vai fazer a multiplicação da função 1 vezes a função v,
Então, seno de bx vezes e na ax dividido por a, menos a integral da função v du. Então, aqui vai aparecer menos a integral de e na ax sobre a, vezes o b cosseno de bx dx, que é essa expressão aqui. Agora, eu só vou ajustar isso um pouquinho, vou colocar na ordem que geralmente a gente costuma apresentar, que é a exponencial primeiro e depois as trigonométricas. Aqui eu vou tirar esse b para fora da integral e o a também, então fica b dividido por a, né, vezes a exponencial cosseno de bx. E a gente cai numa situação que é muito similar ao que a gente tinha anteriormente, que é uma exponencial vezes uma trigonométrica. Então, aqui a gente tem a e na ax, só que em vez do seno a gente tem um cosseno. Então, a gente vai precisar aplicar novamente a integração por partes. Só que nesse caso, a nossa função u vai ser o cosseno de x e a dv vai ser e na x. A derivada de cosseno de x é menos seno, então aqui aparece menos o b, porque a gente vai ter que usar a regra da cadeia para derivar, então aparece a constante b, vezes o seno de bx dx. E quando eu integrar o v aqui, a gente vai ter e na ax dividido por a, né? É a mesma regrinha que eu usei anteriormente. E aí, quando a gente for substituir de novo aqui na regra da cadeia, essa primeira parte vai se manter igual. Esse menos b sobre a gente vai colocar na frente e vai aparecer aquela subtração do u vezes v menos a integral de v du. Então, a gente começa agora multiplicando o u vezes o v, então cosseno de bx vezes e na ax dividido por a, menos a integral de v du. Tomar cuidado que agora a gente tem esse menos, então vai ficar menos o v, que é e na ax dividido por a, e aqui eu coloquei um parênteses para enfatizar que a gente está com um menos b seno de bx. De novo, a gente vai manipular essa expressão um pouquinho para ela ficar um pouquinho mais simples. Então, aqui o b sobre a vai multiplicar os dois termos. Então, o primeiro mantém igual, né? b vezes a exponencial, e embaixo tem esse a vezes a, por isso que a quadrado e cosseno de bx. Temos o sinal de menos aqui na frente também. Agora, a gente tem que tomar cuidado aqui com os sinais, tem bastante sinal de menos. Menos com menos vai ficar mais, só que tem esse menos aqui na frente, então menos aqui também. B vezes o b fica b quadrado, a vezes a fica a quadrado, e aí sobra só a integral de e elevado a x seno de bx dx. Essa integral aqui é exatamente a integral inicial que a gente teve. E sempre que a gente tiver uma integral que é uma exponencial vezes seno ou vezes cosseno, a gente vai precisar aplicar duas vezes a integração por partes. E após aplicar essas duas vezes a integração por partes, a gente volta para a integral inicial. Só que aqui na frente a gente vai ter uma constante, que pode ser qualquer número. Aqui ficou dependendo das constantes que tinham ali no expoente da exponencial e dentro do argumento do c. Para resolver, se a gente ficar repetindo a integração por partes, eu só vou trocar de seno para cosseno a cada etapa que fizer a integração por partes. Então, a ideia que a gente tem é que a gente olhe para isso como uma equação e jogue essa parte aqui que tem a integral para o outro lado, colocando a integral em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Essa integral aqui, eu joguei aqui para o outro lado junto com essa integral e já somei. Aqui tinha 1, aqui a gente tem o menos b quadrado sobre a quadrado, só que como eu joguei lá para o outro lado da igualdade, ele fica positivo, vezes a integral. Igual ao que a gente já tinha aqui do outro lado do sinal de igual. Mantenho a mesma coisa. Agora, a gente vai manipular essa soma aqui, deixar num termo só e vai passar lá para o outro lado para poder deixar essa integral sozinha e a gente tem, então, uma resposta da integral. Então, eu vou somar 1 mais b quadrado sobre a quadrado vai ficar a quadrado mais b quadrado sobre a. E aí, quando eu passar, lembra que quando a gente vai passar um termo que está dividindo, ele vai passar multiplicando. E esse termo que está em cima, no numerador, que estava multiplicando, a integral vai passar dividindo. Então, vai ficar essa expressão aqui, ó. A quadrado dividido por a quadrado mais b quadrado vezes esse primeiro termo, menos
a expressão que a gente tem, a quadrado dividido por a quadrado mais b quadrado, vezes esse outro termo que a gente tem aqui na nossa resposta. E aí fica só a integral que a gente queria, a integral de e na ax, seno de bx dx, igual a isso aqui tudo. A gente pode simplificar algumas coisas, por exemplo, esse a gente pode cancelar com esse, só que sobra um em cima. Eu vou manter aqui a multiplicação de a vezes e na ax numa mesma fração, dividido por a quadrado mais b quadrado, vezes o seno. E aqui na segunda, a mesma coisa, eu vou poder cancelar esse termo com esse, sobra só b vezes e na ax dividido por a quadrado mais b quadrado, vezes o cosseno de x. A gente também pode fazer de uma forma mais simplificada, que é colocando a exponencial que está igual em todos e essa constante aqui do denominador também que está igual em todas em evidência. Então, fica e na ax dividido por a quadrado mais b quadrado, vezes esse a que sobrou, vezes o seno de bx, menos esse b que sobrou, vezes o cosseno de bx. E essa é a resposta que a gente encontrou para essa nossa integral inicial aqui. Um detalhe importante, essa nossa integral inicial que a gente tem é uma integral indefinida, ela não tem os limites de integração. Então, para a gente finalizar, realmente a gente precisa acrescentar esse mais c, né? Porque toda integral indefinida temos a constante mais c aqui aparecendo no final. E assim a gente tem uma fórmula, não importa quem seja essa constante a e essa constante b, a resposta sempre vai ser isso aqui. Uma situação, um exemplo que a gente pode utilizar, né? Vamos supor que a gente queira fazer a integral de e na 3x vezes o seno de 2x. Nesse caso aqui, a gente tem que o a é 3, que é a constante que está aqui no expoente da exponencial, né? Da potência é 3, e a constante 2 é o nosso b, que é o que está multiplicando o x ali dentro do seno de x. Se eu substituir aqui, a gente vai ter que a resposta dessa integral vai ser e na 3x dividido por 3 quadrado mais 2 ao quadrado, 3 vezes seno de 2x menos 2 cosseno de 2x. Eu só troquei o b e o a pelos valores que a gente tem agora. Faço aqui, então, 3 ao quadrado é 9, mais 2 ao quadrado, 4, 9 mais 4 é 13, então a resposta é essa aqui. E não importa qual a constante que tu vai ter ali dentro, no expoente dentro do seno, eu sempre vou poder aplicar essa técnica. Inclusive, se as constantes forem fracionárias, por exemplo, x dividido por 3 ou x dividido por 2, enfim. Números negativos, não importa, a gente sempre vai poder aplicar essa fórmula. E assim a gente finaliza a resolução dessa integral, que além de ter esse critério ali, esse jeito especial de resolver uma integral que é uma exponencial vezes um seno ou um cosseno, também tinha essas constantes a e b, e a gente cria essa fórmula, então, de resolver uma integral que sempre vai ser a exponencial de uma constante vezes x, vezes um seno de uma constante vezes o x dx. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte, se inscreve e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.